Librianos, amigos de Librianos e quem convive com esse signo que é o buscador aí do equilíbrio das relações, das situações na vida, o signo que busca cooperação, o signo que busca a harmonia e o equilíbrio, a justa medida acima de tudo. Esse episódio do nosso herói de Hércules é especialmente para vocês. A nossa história de hoje vai ser dividida em duas partes ou em dois mitos. Um deles é contado aí, é a continuação da jornada do nosso herói Hércules, e o outro não é vivido por Hércules, mas é um mito que traduz muito a essência dos librianos e eu vou trazer para vocês. Para começar, eu vou trazer para vocês então a jornada do nosso herói Hércules. Ele foi designado para caçar um feroz javali que estava, para variar aí, como um monstro das nossas histórias, assolando a região, matando os animais, matando as pessoas, causando, né? E o Hércules foi aí designado para restabelecer a ordem e capturar esse javali. Muito bem, no meio do caminho, esse javali estava subindo alto de uma montanha e lá no comecinho da montanha, o Hércules encontrou um amigo que se chamava Folo. Esse amigo era um centauro, que é uma espécie de ser que é metade homem, metade cavalo. E aí ele começou a conversar com esse amigo e no meio da conversa eles começaram a tomar uns suquinhos, uns drinks, começaram a conversar, dançar, se divertir. O que aconteceu? O Hércules esqueceu do dever dele, ele esqueceu da missão dele. No meio dessa farra e dessa bebedeira toda, apareceram outras pessoas, na verdade, outros seres centauros, onde estava Hércules e o seu amigo Folo, e acabou acontecendo um conflito, uma disputa, uma discórdia, uma luta, uma guerra, e eles começaram a brigar entre si. E no meio dessa briga, o Hércules foi defender o seu amigo Folo e, sem querer, ele acabou matando o seu amigo. No meio dessa tragédia, então, Hércules teve um vislumbre de que ele tinha se esquecido da sua missão, do seu dever. E já tinha acontecido aquela situação mesmo, ele deixou o seu amigo lá e foi continuar mais determinado ainda a cumprir a sua missão. Ele começou a subir a montanha atrás do javali e quanto mais o javali subia, mais o Hércules corria atrás dele, até que eles chegaram ali no ponto alto, no cume da montanha, um momento em que quando você está lá em cima, os lados que são opostos da montanha deixam de existir. Fica aí a atenção para esse detalhe que depois eu vou explicar. Muito bem, o que aconteceu? Lá em cima, o Hércules preparou umas armadilhas, jogou umas lanças, brigou com o javali até que ele conseguiu pegar o javali. E o que ele fez? Ele desceu a montanha segurando as patas traseiras do javali e empurrando ele como se ele fosse um carrinho de mão. Na hora que ele chegou embaixo da montanha, as pessoas do povoado que estavam lá aguardando começaram a rir, a achar engraçada a situação e começaram a celebrar também porque Hércules tinha conseguido realizar a captura do javali selvagem, então poderia voltar a reinar a paz naquele povoado, naquele reino. Essa foi a história vivida por Hércules e agora eu vou contar para vocês o segundo mito que não é vivido por Hércules, mas que corresponde muito à essência dos librianos, que é o mito de Paris. E vocês com certeza já ouviram falar dele, mas talvez não o conheçam por esse nome. Então, quem foi Paris? Paris foi filho do rei de Troia. E quando ele nasceu, ele recebeu uma condenação por conta de uma previsão aí feita pelo oráculo lá do Olimpo, de que ele aí acabaria por destruir o reino de Troia. Então, o rei de Troia, o pai de Paris, falou, bom, eu não vou deixar isso acontecer. Então, condenou seu próprio filho, baniu ele e exilou ele do reino. Então, ele foi mandado para bem longe. Lá longe, ele cresceu,
aprendeu estudos, foi para a escola com outros deuses, outros guerreiros da região que ele foi parar. E quando ele já estava aí mais jovem, na idade jovial da juventude ou adulta, ele desenvolveu uma beleza muito estonteante. E ele tinha também a capacidade da sedução, do flerte, da conquista. Ele começou a chamar atenção, ele começou a se relacionar com mais de uma, com muitas mulheres, deusas e semideusas ao mesmo tempo. Paris então se tornou o grande galã, dono das maiores façanhas amorosas do Olimpo. Muito bem, um certo dia surgiu uma questão, um questionamento acerca de quem era a mulher mais bela do reino de todos os reinos. Tem um detalhe, pessoal, dessas mulheres mais belas do reino aí, a disputa estava acontecendo entre 3 delas, que eram Hera, Afrodite ou Vênus e Atena. E quem são essas mulheres, né, gente? Bom, Hera era simplesmente a rainha das deusas. Afrodite ou Vênus é simplesmente a deusa do amor, das finanças, da materialidade. E Atena é simplesmente a deusa da justiça. E então, Zeus decidiu que Paris, já que ele era tão conhecedor de todas as mulheres, era a pessoa, o homem ideal para solucionar essa questão. E falou: Paris, quem é a mulher mais bela do reino, de todos os reinos? Quem você escolhe? Mas Paris disse para Zeus: não, Zeus, não me coloca nessa, eu não vou me comprometer. Como que eu vou escolher uma dentre 3, dentre todas? Eu não quero ficar mal com ninguém, eu não quero desagradar nenhuma delas, eu quero ficar bem com todo mundo. Zeus disse assim: olha, não me importa, Paris, se você vai se comprometer com as suas escolhas ou não, você é o cara que vai decidir. E aí as 3 deusas aí fizeram propostas mesmo aí pro Paris, para que ele tomasse a sua melhor decisão, para que ele escolhesse. Hera prometeu para Paris o império do mundo. Afrodite, ou Vênus, por sua vez, prometeu a taça do amor, que concederia a Paris a mulher mais bela de todos os reinos, de todo o universo. E Atena, que era a deusa da justiça, prometeu para Paris o melhor guerreiro do mundo. Paris então decide escolher por Afrodite ou Vênus. Então ele recebe a taça do amor e Afrodite lhe concede Helena, que não era uma deusa, mas era aí conhecida como a mulher mais bela dos reinos, de todos os reinos. Acontece que Hera e Atena ficaram muito tristes, magoadas, com raiva e se sentindo traída por Paris, elas decidiram contar para o marido de Helena, que era casada, que ela então estava apaixonada por Paris e tendo um caso com ele, tendo uma relação extraconjugal. O marido de Helena se enfurece com essa notícia e aí então é conflagrada a Guerra de Troia, dando então uma confirmação da profecia que o oráculo fez no começo do mito que eu contei para vocês. Ou seja, Paris realmente causou aí a queda do Império de Troia, que era, na verdade, o império do seu próprio pai. Agora que eu acabei de contar as 2 histórias para vocês, vamos ver então por partes o que cada uma delas quer nos dizer, quer nos mostrar aí sobre a essência dos librianos. No primeiro mito, a gente pode tirar dois ensinamentos, 2 aprendizados. O primeiro deles diz respeito aí ao equilíbrio, à cooperação de 2 partes distintas, mas complementares. Quais são elas? O Hércules representa a consciência superior, a consciência do dever, e o Javali representa a natureza inferior,
os desejos, os impulsos, os instintos. Então, é preciso, como tanto Libra faz e quer fazer na sua vida, né, equilibrar, cooperar, reunir essas duas partes para que haja um equilíbrio, uma justa medida na balança do seu interior. Quando Hércules sobe a montanha, e eu disse para vocês prestarem atenção nesse detalhe, os lados opostos da montanha, eles deixam de ficar tão antagônicos, eles se transformam em um. E é somente aqui no cume que é possível ter uma visão macro, uma visão ampla, que permite conciliar lados opostos, que permite não ver distinção entre um ou outro. Os dois estão juntos e podem se trabalhar somando um ao outro, que é uma grande essência que Libra tem da diplomacia, da cooperação, da integração. Muito bem. O segundo aprendizado desse mito de Hércules ainda representa a vontade do prazer, da farra, do desfrutar versus a consciência do dever. E também tem uma grande pegadinha aqui nesse mito que mostra muito dos librianos, que quando o Hércules ele está focado, determinado a cumprir a sua missão, no meio do caminho ele encontra alguém que o desvirtua do seu foco original. E para tentar agradar ao outro, ele se esquece de si mesmo. Então esse é um grande desafio aí da essência libriana, que é conseguir equilibrar os pratos da balança entre o eu e o outro, interagindo, trocando com o outro, mas sem se esquecer de si mesmo, da sua essência, do seu foco, da sua missão, das suas tarefas. Hércules, então, aprende com essa história o caminho da moderação, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, da harmonia, da justa medida. Já o segundo mito, o mito de Pares, ele nos traz aí uma rica lição, uma rica pérola de sabedoria com relação aos librianos, que diz respeito aí à capacidade de fazer escolhas. Sim, os librianos, que são aí conhecidos por serem os indecisos do zodíaco, por ficarem em cima do muro, o famoso caso eu compro uma bicicleta para tudo na vida, precisam aprender a ter discernimento para fazer escolhas, equilibrar aí na balança da vida aquilo que eles querem para si, baseados em quê? Na sua ética pessoal. E a sua ética pessoal está relacionada aos seus princípios e valores. Então, Pares escolheu de uma forma imatura Afrodite porque o seu valor maior, o seu valor principal naquele momento da história era flertar e conquistar as mulheres, né? E não coincidentemente aí ele escolheu Afrodite e Vênus, que é o seu planeta regente. Mas se ele tivesse feito talvez uma outra escolha mais madura, ele poderia ter escolhido Atena, que era a rainha, a deusa da justiça, que também diz respeito a Libra. De qualquer forma, essa história vem trazer aí a importância de tomar decisões pautadas na reflexão e no discernimento do que é correto, do que é certo, do que é errado, e também arcar com as consequências e naturais aí, renúncias e efeitos das escolhas. Então, librianos, não librianos, amigos de librianos, trabalhem aí a capacidade libriana da reflexão antes da escolha. Assinem o canal, se inscrevam aqui, deixem seus comentários, deixem os seus likes, escrevam e a gente continua nessa troca, nesse nosso grande relacionamento que é o tema maior aí dos librianos.